Meus irmãos, a paz do Senhor. Nesses dias tenho recebido muitas indagações, ouvido a respeito de muitos casos de traição, adultério, e dentre estas indagações, estes porquês, tenho recebido também até mesmo pedidos de conselho dentre pessoas vítimas de traição, de adultério, e até mesmo aconselhamento de obreiros que estão passando por esta situação em suas congregações. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre este tema tão delicado que tem frustrado muitas pessoas nesses últimos dias. Então vamos lá. Adultério, traição. O que fazer mediante esse desastre? Bom, a primeira coisa que precisamos entender é: o que é uma traição? Traição é a quebra de uma aliança ou a quebra da fidelidade prometida através de um acordo mútuo por meio de ato pérfido, alevoso ou desleal. Nesse caso aqui, estamos falando de uma aliança de casamento. Veja o que a Bíblia diz. Portanto, deixará o varão o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Note o que disse a Bíblia. O homem se juntará à sua mulher, abre aspas, ou seja, a mulher que ele escolheu por livre e espontânea vontade, através de um acordo mútuo, fecha aspas, e serão ambos uma só carne. Esta expressão juntar já é parte de uma aliança que é firmada com Deus, sendo a primeira testemunha, e os homens também como testemunha ocular. Nos dias de hoje, podemos considerar o casamento no cartório como sendo os homens testemunhando e documentando o casamento, e o casamento na igreja como um símbolo de que Deus também é testemunho deste acordo e aliança feito por ambos os cônjuges, por livre e espontânea vontade. É importante frisar que, através de um desses dois acontecimentos, já se configura um casamento, porquanto, se o casamento é no cartório, Deus que vê todas as coisas é testemunha. E se é na igreja, o pastor ou a autoridade eclesiástica que ministra o casamento, e os irmãos que estão presentes já são testemunha, e consequentemente também Deus. Mas, neste segundo caso, é importante nos dias de hoje que o homem venha a legalizar esta aliança diante dos homens, através de um registro em cartório. Já a expressão apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne está mais relacionado ao ato sexual como confirmação desta aliança. Ou seja, o aparentemente simples ato sexual é, na verdade, uma aliança de sangue. Veja, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, a cama que não se contamina com a prostituição. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, verso 4. Note que o casamento é algo muito sério. É importante destacar que essa aliança é confirmada principalmente
através do ato sexual. Daí a gravidade e seriedade de uma traição consumada através da relação sexual ilícita, pois o homem, embora tenha o livre-arbítrio de suas escolhas, não pode simplesmente desfazer um casamento, pois, apesar de não ser obrigatório viverem juntos, não tem permissão nem respaldo dentro da palavra de Deus para romper essa aliança. Veja o que Jesus disse: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. A primeira coisa que precisamos entender é que quando há um rompimento de uma aliança ou de um acordo nesse sentido, além da tragédia e situação extremamente delicada e complicada de se resolver, existe uma quebra de confiança que marca a vida do cônjuge ofensor, mas principalmente a do cônjuge ofendido, onde é marcado de forma permanente. Veja, o que adultéria com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que faz tal, achará castigo e vitupério, e o seu opróbrio nunca se apagará. Provérbios capítulo 6, versos 32 e 33. Mas por que acontece tantas traições? Certa feita, eu escutei uma expressão dizendo: o diabo é carniceiro. Portanto, onde tem cheiro de podridão e pecado, ele está perto. Nós somos matéria, e só temos vida porque Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida e fez de nós almas viventes. A alma está contida dentro de nós, e o único meio de nos relacionarmos com o mundo é através dos 5 sentidos. Satanás não consegue ter acesso às nossas almas, por isso ele precisa que nós demos permissões para ele, e essa permissão é dada através dos 5 sentidos. Quando, por exemplo, olhamos para uma mulher e a cobiçamos, e principalmente quando conversamos com uma mulher e olhamos fixamente dentro de seus olhos, o inimigo consegue uma pequena brecha através de nossos olhos por meio principalmente desse contato visual com uma mulher, e então tem um pequeno acesso à nossa alma através de nossa vontade exercida pelo livre-arbítrio, e ele consegue, por exemplo, manipular nossos pensamentos através de uma seta ou dardo inflamado lançado através de nossos olhos. Veja o que a Bíblia diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Mateus capítulo 6, verso 22 ao 23. Quando isso acontece através da nossa livre e espontânea vontade exercida através do livre-arbítrio, começamos a salvar essas informações que nos despertou interesse em nossos corações, e a nossa alma cai em uma das cadeias de Satanás, ou seja, uma prisão espiritual através dessa brecha que demos ao inimigo, e tudo isso acontece por meio de nosso consentimento e livre e espontânea vontade. Veja o que a Bíblia diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago, capítulo 1, verso 14 ao 15. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus, capítulo 6, verso de número 21. Mas qual é a solução quando esse tipo de tragédia acontece então? Bom,
primeiramente precisamos entender que quando todos esses fatores se desencadeiam na vida de um cônjuge, o cônjuge ofensor cai em uma das cadeias ou prisões de Satanás. E essas prisões não são tão simples de serem quebradas. Estatisticamente, quem comete adultério uma vez, volta a cometê-lo novamente mesmo não querendo e tendo se arrependido, exatamente devido à complexidade dessa prisão espiritual. Mas e a solução? Existem dois meios dolorosos de resolver esse desastre. O primeiro é a oração persistente e perseverante do cônjuge ofendido ou de terceiro, que, na maioria das vezes, pode levar anos ou até mesmo décadas. O segundo e melhor é que o cônjuge ofensor se arrependa de todo o coração e pague um preço por isso, entre aspas, se humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor, clamando a misericórdia dele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Lamentações capítulo 3, verso de número 29. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações capítulo 3, verso 22 ao 23. As consequências de nossos atos são experimentados por nós quando desobedecemos a Deus, mas sempre há uma esperança para nós quando temos o fôlego de vida, sempre há uma saída. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra que lhe deres em herança as suas herdades assoladas. Isaías capítulo 49, verso 8. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, verso de número 27.